Olá, boa noite, tudo bom? Bom dia. Então, gente, continuando com o nosso estudo de português, a gente tem hoje, então, uma aula sobre o uso do imperativo, tá? O imperativo no português, que é um tempo verbal que não é necessariamente um tempo verbal, né? Mas é uma forma verbal que serve para a gente dar uma ordem, tá? Com o imperativo, a gente pode exprimir uma ordem, dar uma proibição, dar um conselho, fazer um pedido. Então, o imperativo, ele vai nos, assim, orientar para quando a gente precisar fazer alguma observação, fazer algum pedido, pedir alguma coisa que você precise, mas que você está pedindo quase por obrigação, tá? Tipo, gente, é tipo uma obrigação, um pouco diferente do presente do subjuntivo, porque esse presente do subjuntivo, a gente vai é, usar outras palavras para pedir um pedido, né? Eu quero quer, desejo quer, tá? Aí vai o quer. Aqui no imperativo, a gente não precisa isso. A gente simplesmente vai falar assim, ó, retinho, falando o que você está precisando. Então, se a gente olha aqui na nossa guia, a gente tem então o imperativo, né? E aqui falamos então que tem duas formas de imperativo. Temos o imperativo positivo, afirmativo, e o positivo e o imperativo negativo, quer dizer, coisas que você não está querendo que alguém faça, tá? Então, uma proibição seria o imperativo negativo e uma afirmação seria o imperativo positivo. Então, a gente então vai começar falando aqui com alguns exemplos, que é como quando, por exemplo, falo, fale alto, tá? Não fume, complete, traga o livro, tá? Mas aí, para a gente fazer essa formação do imperativo, a gente precisa sim ou sim, a gente precisa fazer uma, tipo assim, uma revisão do presente, tá? Porque a formação do imperativo, na grande maioria dos verbos, não estou dizendo todos os verbos, porque tem algumas exceções, mas na grande maioria dos verbos, o imperativo, ele muda, tá? Ele muda na forma da primeira pessoa do singular, beleza? Aí que acontece? Outro grupo de verbos, né? Outro grupo de verbos é diferente, mas isso é o que nós vamos aprender hoje. Mas entrando primeiro em contexto, a gente tem aqui algumas frases, né? Então tem, por exemplo, é, aqui, ó, temos então, por exemplo, quando a gente está querendo dar uma ordem, a gente fala o quê? A gente fala cale a boca, saia daqui, esqueça tudo, seja obediente, não atravesse, tá? Lembrem, estamos fazendo algo afirmativo ou negativo. E tem outra coisa interessante, o imperativo, que o imperativo nós vamos usar somente com você e com vocês, tá? Também podemos usar com nós, mas por que somente com essas três pessoas? Porque o problema, que não é um problema realmente, nem falo o problema, porque o negócio, o assunto é que o imperativo é porque você está dando uma ordem para outra pessoa. Você não dá ordens para você mesmo, não. Você dá ordem para outras pessoas. Então, nesse sentido, você somente pode dar ordens para alguém que está te escutando, para alguém que está te ouvindo, tá? Está te ouvindo, está te vendo e você está interagindo com essa pessoa. Beleza? Então, por isso que é o imperativo, porque você dá uma ordem para alguém em específico. E essa forma de imperativo a gente pode achar em receitas de comida, em anúncios, né? Que fala, por exemplo, não atravesse, não passe, não fume, tá? E está falando com nós, com a gente, tá? Não está falando com qualquer, não, está falando com a gente. Então, o imperativo também é muito importante. Você está dando uma ordem para alguém que está aí com você, tá? Para alguém que está aí com você e não é alguém que está por aí longe, nem nada disso. Beleza? Então, continuando com o imperativo, a gente tem então
algumas formas, né? Ordem, conselhos, né? Faça tudo, seja paciente, tenha cuidado. Pedido, traga-me na cerveja, deixe-me sozinha, dê-me um pouco de água, tá? Então, nesses casos, nós usamos o imperativo. Estamos dando uma ordem, estamos pedindo alguma coisa, mas estamos pedindo uma coisa assim, imperando, tá? De forma quase que, como é que eu falo? De forma quase que obrigatória, é um mandamento, bom? Então, seguindo aqui com nossos imperativos, temos aqui então a nossa primeira tabelinha para fazer nossa transformação, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente então vai transformar isso, bom? Então, para começar, acho que eu vou trocar de letra, que eu não estou gostando aqui desta aqui. Acho que eu vou colocar uma mais animada, né? Aquela que a gente já usou nos vídeos anteriores. Porque, assim, acho que fica mais animado, né, gente? Isso é importante, tá? Então, temos o quê? Temos primeiro o imperativo com os verbos regulares, tá? Eu vou me colocar aqui nesse quadrinho. Ai, gente, eu gosto de ficar aqui, tá? O Léo vai ficar aqui, ó. Ai, gente, que fofo. Tá. Então, gente, o que acontece com o imperativo? Vamos começar, então, com o uso de verbos terminados em AR. Quando um verbo termina em AR, nós vamos fazer uma mudança no imperativo. Então, por exemplo, a gente vai usar o E para os verbos terminados com AR, tá? Então, o que acontece? Lembremos que eu já falei para vocês, vocês não podem falar isso para outra pessoa, tem que ser para você, para alguém que está aí com vocês. Então, na primeira coisa, seria tipo, por exemplo, o verbo gostar. Mas eu vou trocar esse verbo, porque esse verbo assim não é muito, quer dizer, não é muito assim para dar uma ordem, né? Então, vou colocar aqui o verbo caminhar. Então, a gente falaria o quê? Caminhe. Beleza? E nós, então, colocaríamos o emos, né? Então, a gente falaria caminhemos. E aqui, com vocês, caminhem. Como vocês podem ver, o que a gente fez foi excluir o AR, o final do verbo, e simplesmente adicionar ou trocar as letrinhas. Beleza? Caminhe, caminhemos, caminhem. Eu estou dizendo aqui o quê? Que eu estou dando uma ordem. Caminhem por aqui, caminhem na direita, caminhem todos os dias para a sua saúde, tá? Então, a gente está falando aí caminhar, tá? Está dando uma ordem, caminhe. Bom, o verbo falar, então, como ficaria? Vamos lá, gente. Fale, muito bem. Caminhemos. Não, peraí. Falemos. E como seria o último? Isso aí, falem, tá? Então, todos esses verbos que a gente tem aqui, ó, essas conjugações, a gente então faz fazendo o quê? Faz fazendo, acrescentando, adicionando o E. Então, por exemplo, posso falar aqui, posso colocar um exemplo. Eu posso dizer então, por exemplo, coisas como, por exemplo, fale, fale toda a verdade. Sim? Comprar, verbo terminado em AR. Compre tudo o que você puder, né? Ou, por exemplo, trabalhe todos os dias que puder, tá? Ou cantar, cantem todas as músicas que vocês sabem. Beleza? Então, gente, a gente está dando uma ordem, a gente está fazendo uma indicação, uma ordem, um conselho. Agora, uma coisa importante, gente, é que aqui a gente não menciona você fale, você compre. Não, gente, isso aqui nesse passo, nesse sentido aqui,
não é ainda necessário, não é ainda colocar, focar no verbo, na pessoa, tá? Não é necessário. Agora, escrever. Escrever, gente, é terminado em ER, tá? Mas, como vocês estão vendo aí na nossa tabelinha, tanto escrever como assistir vão fazer a mesma mudança. Qual é a mesma mudança? Qual é a mesma mudança? Então, a gente tem escrever, comer, assistir, abrir. Então, a gente aqui vai trocar mesmo os dois pelo A. Então, isso é muito importante, tá? Pelo A, também terminados em ER e IR, tá? E assim, se a gente lembrar das famílias dos verbos, né? Geralmente, os verbos terminados em ER e IR vão ter a mesma conjugação. Então, temos, por exemplo, aqui o verbo escrever. Então, a gente pode escrever, por exemplo, posso dizer, escreva. Você que está estudando, escreva, tá? Ou, por exemplo, coma. Coma tudo. Coma tudo café. Quando a gente é uma criança, a gente não come. Você que fala para a criança, coma, tá? Experimente, coma. Beleza? Agora, tem uma coisa aqui interessante, mas que eu vou falar bem mais no finalzinho, que é o uso do tu. Só que assim, nessa aula, assim, a gente está aprendendo português brasileiro. Aí a gente não precisa falar com o tu. Por quê? Porque com o tu vai mudar, tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, gente, a gente também está falando, pode falar no negativo, né? Não escreva, não coma, tá? Como eu falei para vocês, pode ser negativo ou positivo, tá? Agora, o que acontece? Que se a gente tivesse o pronome tu, igual que em espanhol, eu falaria assim, come, tu come, ou não comas. Aí a variação é diferente, tá? Mas, infelizmente, ou felizmente, no Brasil já não se usa muito o pronome tu. Então, aí a gente não vai ter confusão. Porém, muitas vezes, quando a gente está fazendo o negativo do imperativo no Brasil, a gente conjuga, tá? Não coma, não come, tá? Mas, assim, gente, é outra coisa. E agora, com o português brasileiro, a gente não precisa disso. A gente simplesmente pode se lidar com você, nós e vocês, tá? E, como falei para vocês, é a mesma coisa, positivo ou negativo. Então, vamos colocar aqui, ó. Não coma, eu tenho que olhar para outra tela, gente. Ah, eu odeio isso aqui, ó. Não seleciona, não. Tá. Ok, a gente mudou. Agora, vamos com nós. Escrevamos, comamos. Quando a gente está numa lanchonete, a gente está num barbecue com os amigos, né? Num churrasco, a gente fala comamos, coma, né? Numa festa, né? A gente se animando para se alimentar mesmo, né? Que tem muito prazer, muito bom que é a comida, né? Agora, aqui como estamos vendo, a gente já está adicionando o vamos e o comamos, tá? Não comamos, comamos, tá? E com vocês, então, vamos fazer a mesma coisa. Somente vamos adicionar o AM, tá? E fica muito fácil. Então, como seria, gente? Escreva. Muito bem. E comer, como seria? Coma, tá? Então, aí nesse sentido, é também igual. Beleza? Escrevam, comam. Agora, vamos fechar aqui e vamos fazer alguns exemplos com ER, tá? Por exemplo, a gente pode dizer, não escreva aqui. Escreva seu nome ali. Beleza? Escreva seu nome ali, gente. Agora esqueci. Não, ali não precisa acento, não. Mas deixa eu ver aqui, ó. Não. Ali não leva acento, tá? Não escreva aqui. Escreva seu nome ali. Tá? A gente pode falar, não coma
muito sal, tá? Porque falam que não é saudável, então você fala não coma muito sal. Agora, eu posso falar, por exemplo, um verbo acabar em er, escrever, comer. Qual outro verbo a gente tem, por exemplo? A gente pode ter outro verbo, né? Esquecer, não, mas não funciona porque eu vou deixar para outro exemplo. Correr, né? Corra todos os dias para uma boa saúde, tá? Correr. Então, gente, isso aí é importante. Comamos. A mesa está pronta. Não, a janta, melhor. A janta está pronta. A comida que a gente come à noite, né? Então, comamos, beleza? Agora, finalmente temos os verbos terminados com IR. Mas esses verbos com IR, a gente então vai fazer igual do que a gente fez com os verbos em ER. Então, aqui não vamos demorar muito, né? Assista, não abra, por exemplo. Não abra, beleza? Assistamos o filme, né? Assistamos. Ou não abra, né? Também no negativo. Não abra, beleza? Caminhem. Então, assistamos, né? E não... A gente espera. Assistam, desculpa, e não assistam, não abram. Não abram o quê? Não abram na porta, né? Então, aqui temos assim, ó. Temos, então, esse negócio maravilhoso. Então, abra, assista, abra, assistamos, Ai, gente, faltou aqui. Não abramos. Ai, gente, que loucura isso aqui, né? Abram, assistam, abramos, assistamos, abra, assista. Tá? Então, aí nós já temos diferenciados nossos verbos, né? Aí a gente já sabe como fazer essa conjugação, tá? Então, eu posso, por exemplo, quando eu estou dando uma recomendação, eu posso falar, por exemplo, assista este filme. É muito legal, tá? É uma recomendação, né? Abra a janela. Está fazendo calor, tá? Então, gente, lembrem que estamos usando o imperativo para dar conselhos, beleza? Ou para dar instruções também. Uma instrução, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma receita ou algo, tá? Abra o pacote de açúcar, tá? Então, gente, essas coisinhas importantes, tá? Na hora que eu tenho que ver, açúcar, efetivamente, açúcar leva acentinho, tá? Aí, gente, açúcar. Beleza? Então, estamos no imperativo, tá? Como formamos o imperativo? Assim. Mas temos um problema. E é que a gente tem também alguns verbos que têm especial cuidado, tá? Como, por exemplo, os verbos conhecer, o verbo ficar, o verbo pegar, conseguir. Por quê? Porque esses verbos têm uma terminação especial e é uma terminação como verbo em CR, tá? Então, quando eu falo na primeira pessoa, eu falo eu conheço. Eu conheço. Então, como ficaria no imperativo? Conheça, tá? Conheçamos. Conheçam, tá? Então, aí está ficando o verbo bem bonitinho. O que acontece? Que temos uma mudança ortográfica. Porque aqui nesta parte, ó, gente, aqui este Zé, o Zé... Oi, gente, espera. Ai, gente, que horror, tá? O Zé, aí nesse sentido, o Zé, ele está mudando, tá? E ele vai mudar para quê? Para a cedilha, porque a gente precisa, sim, colocar a cedilha. Tá? Então, a gente muda. Esse negócio aí da cedilha, ele muda constantemente com verbos terminados em CAR, tá? Verbos terminados no CAR. Agora, ficar. Temos aqui CAR, eu fico. Mas aí não temos mudança ortográfica na primeira pessoa. Então, a gente que coloca? Fique.
Qual é a mudança aqui? Que a gente está colocando, então, o QE, tá? Fique, beleza? Isso aí é a mudança ortográfica. Por quê? Porque a gente precisa conservar o som. Então, a gente tem fique, fiquemos, né? Fiquemos aqui, tá? Ou eu também posso dizer não, peraí. Não fiquem aqui. Beleza? Não fiquem. Então, temos aqui, então, fiquemos. Ai, gente, peraí. Fiquemos e fiquem. Bom? Então, aí temos esses verbos também no imperativo. Beleza? E estamos vendo que eles têm uma mudança ortográfica. Não é uma mudança assim difícil. Não é que exatamente o verbo seja irregular, tá? É uma mudança que a gente faz, mas é somente uma mudança de ortografia para conservar a pronúncia, tá? Portanto, peraí. Por isso, é uma mudança somente ortográfica, beleza? Então, a gente então tem que ver aqui, por exemplo, verbo pegar. Verbo pegar, porque o verbo pegar é muito usado, mas estamos vendo que aqui se trata de um verbo que ele é terminado em GAR. Então, o verbo terminado em GAR, ele é terminado em GAR, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma coisa parecida com ficar, tá? Vocês têm aqui, ó, tem aqui conheça, fique, e agora vamos ter pegue. Pegue. Peguemos, peguem e peguemos. Qual foi a mudança aqui? Que a gente precisa isso aqui para conservar o som, beleza? Peguem, peguemos, peguem. E como vocês estão vendo, a gente continua com a mesma estrutura do anterior, tá? Qual a mesma estrutura? Porque lembrem que verbos terminados em AR no imperativo, a gente coloca o E, tá? Verbos terminados em AR, que a gente tinha ali em cima, né? Mas, como ele vira para o E, a gente tem que conservar o U e o G para conservar o som, tá? A sonoridade da palavra. Aqui, por exemplo, conseguir, temos uma coisa mas aqui eu vou deixar para depois, eu acho. Porque conseguir um verbo que é irregular na primeira pessoa. Então, se ele é irregular na primeira pessoa, seria eu consigo. E eu acho que eu vou deixar esse verbo mais para frente. Acho que agora não vou usar não, tá? E continuamos aqui com o verbo sair, tá? Agora mais na frente falo para vocês o que acontece com o verbo conseguir. Vou colocar lá embaixo, tá? Agora, sair. Então, sair, eu saio. Português. Então, saia. Beleza? Saiam. E... não, peraí. Saiamos. E saiam. Então, esses verbos que vocês têm aí, a gente está usando também verbos terminados em A e R. São verbos terminados no A e R. E essa terminação no A e R, essa terminação, então, vamos conservar com o I. Saia, saiamos, saiam. Tá? São verbos terminados em A e R. Em A e R. A e R, tem aqui. A e R, como verbos como cair, contrair, distrair, tá? São verbos terminados no A e R. São verbos especiais. Tipo, não é que sejam irregulares, é que é outro tipo de conjugação, tá? Tipo, temos verbos terminados em AR, ER e ER, mas temos também verbos terminados, por exemplo, no A e R. E essa terminação no A e R faz que seja igual para todos os verbos que terminarem em A e R. Bom, passando então
temos que ver aqui algo importante agora. O que acontece então com os verbos irregulares, tá? Como eu prometi, eu vou colocar aqui conseguir, tá? O que acontece com os verbos irregulares? Com os verbos irregulares, a gente vai fazer o seguinte, e é que são irregulares no imperativo. São irregulares no imperativo porque são irregulares na primeira pessoa do presente simples, tá? Gente, eu vou ficar, acho que não tem espaço para mim aqui não, né? Vou ficar aqui, ó. Aqui, ficou bonitinho aí, tá? Então, nesse sentido, a gente, então, teria que ver, né? Como é que a gente vai formar o imperativo nos verbos irregulares. E quais são os verbos, quais são os verbos que são irregulares no imperativo? Quais verbos são irregulares no imperativo? Aqueles verbos que são irregulares no presente simples, na primeira pessoa, tá? Aqueles verbos que são irregulares no presente simples, na primeira pessoa, esses verbos a gente acha como irregulares. Então, por exemplo, fazer. Estamos lembrados? Como é que a gente falava fazer na primeira pessoa? Eu que? Eu? Na primeira pessoa, presente. Lembra? Eu faço. Agora, como eu tenho eu faço e é um verbo terminado em ER, ao final das contas, fazer termina no ER, né? Então, posso falar assim, faça, tá? Façamos, façam. O que acontece aí? A gente está usando a terminação do verbo na primeira pessoa do presente simples, tá? Então, por exemplo, aqui seria... Aqui nós temos, por exemplo, eu faço, eu trago, tá? Verbo trazer, verbo trazer. Então, traga, tragam, tragamos, tragam, tá? Verbo trazer, beleza? Então, estamos fazendo o quê? A primeira pessoa do presente simples, que temos aqui, a primeira pessoa do presente simples, a gente usa aqui para relembrar como seria com o imperativo. Então, no imperativo, o verbo trazer, vocês não vão falar traça. Não, vocês vão falar traga ou trago. Dizer, como é que a gente fala? Eu digo, igual que no espanhol, diga, digamos, diga. Aí vocês não têm nenhuma perda, porque é igual que no espanhol, né? Ouvir tem uma coisa interessante. Ousa. Imperativo. Ai, peraí. Eu ouço. Acho que vou ter que colocar aqui os eus para a gente diferenciar do imperativo, né? Eu ouço, tá? Eu ouço. Como seria no imperativo? Peraí, que eu estou colocando. Como seria no imperativo? Ouça. Ouçamos. Ousa. Beleza? Então, nesse sentido, gente, é que a gente tem o imperativo, tá? Remembrando, utilizando, empregando esses verbinhos aí. Aí, gente, vou ficar aqui pequenininho para eu ver vocês e eu caber aqui, tá? Peraí. Ah, gente, bonitinho. Ai, gente, que fofo. Eu aí, euzinha. Bom, eu ouço. Agora, dormir. Como é que a gente fala na primeira pessoa? Eu durmo. Então, como a gente tem que colocar no imperativo, a gente faz o quê? Durma, durmamos, durma. Bom? Aqui, então, vamos fazer a mesma coisa com todos os verbos irregulares. Eu tenho. Como a gente fala? Tenha. Tenha paciência. Tenha. Tenha. Tenhamos paciência. E tenham. Tenham paciência. Bom? Vir. Vir. Lembra do verbo vir? É isso aí. Então, eu venho. Eu venho todos os dias na aula. Então, como ficaria? Venha. Venhamos. Venham. Bom? É simplesmente isso. E ficam aí outros verbos. Por exemplo, verbo ver, eu vejo. Verbo ler, eu leio. Verbo perder,
eu perco, perco. Eu peço, verbo pedir, eu peço. Pôr, eu ponho. E conseguir, tem duas coisas, porque ele vai perder o G e R, mas vamos colocar eu consigo. Como vocês estão vendo esse verbo, não é eu consigo, não, eu consigo. Bom, e aqui temos outra mudança ortográfica, por quê? Porque o G, o I, R, ele vai passar para o jo, tá? O conseguir, conseguir, então fica go, bom? E aí temos então o resto das conjugações. Veja, vejamos, vejam. Aqui, leia. Ai, peraí, gente. Leia, leiamos, leiam. Bom? E assim, então, vamos fazer com o resto do verbo, tá? Para preencher, para terminar de preencher nossa tabelinha. Então, perca, sim, pierda, perca. Percamos, percamos, percam, tá? Então, gente, nesse sentido, a gente coloca aqui, ó, os verbos no imperativo, porque são verbos irregulares na primeira pessoa do presente simples, tá? São verbos irregulares. Pedir, peça, um desejo, tá? Peçamos amor, né, gente? Peçam tudo, pidam de tudo. Bom? E por, verbo por, colocar, né? A gente fala ponha, ponhamos, ponha. Bom? E finalmente, conseguir. Como é que a gente vai falar o verbo conseguir? Então, muito simples. A gente tem o i aí do verbo consegue, não, consigo. E a gente então falaria, consiga muitos amigos, consigamos dinheiro. Ou, por exemplo, consigam tudo para a festa. Beleza, gente? Então, nesse sentido, a gente tem então aqui nossa outra tabelinha, com verbos que são irregulares na primeira pessoa. Porém, ainda fica uma coisinha pendente, e são os verbos que não respondem a esta estrutura dos irregulares. Quer dizer, são verbos que não precisamos a primeira pessoa para fazer a conjugação. Precisamos o quê? Decorar e aprender, tá? Por quê? Porque aqui, ó, gente, vou descer aqui minha tabelinha. Bom, temos aqui então, nesse sentido, aqui, ó, verbos irregulares, tipo assim, já os verbos no imperativo têm um irregular, né? Agora vamos ter verbos que têm dois irregulares ou duas formas no imperativo. Quais seriam esses verbos? Então, por exemplo, dou. Vocês falam que, como aqui anteriormente, a gente tinha então o verbo, por exemplo, vir, venho, venha. Não, em português aqui com estes verbos especiais vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque você tem que falar você dá. Ah, gente, vamos trocar a letrinha também aqui, ó. Que eu acho que fica mais animado. Eu gosto mais de escrever com essa letrinha. Deus a minha. Wait. Aí que eu uso. Bom, não. Então, por exemplo, a gente fala de, né? De. E acho que é com circunflexo, gente. Aprendam sempre os acentos, porque às vezes são um pouquinho difíceis, mas se a gente tiver problema de conjugação, tem uma página maravilhosa que é a conjugame.net. Aí essa página conjugame.net é uma página que vai funcionar colocando o infinitivo do verbo, vai funcionar para a gente verificar, né, quando alguma coisa está mal, tá? É uma página maravilhosa, é conjugame.net. Então, de um presente. Nós demos e vocês dêem, tá? E imperativo, deem licença, tá? Deem licença, tipo, estamos com uma permissão. Vou. Vou vai ser somente diferente na primeira pessoa. Vai ser vá. Vá trabalhar. Tá?
Mas aqui não, aqui é vamos, igual, e vão, tá? Vocês vão estudar. O que você está fazendo aqui de pé? Não, vão trabalhar. Vai, vá, tá? O único qual é o mais diferente seria com o verbo ir. Finalmente temos saber. Um pouco diferente. Saiba. Saiba a verdade. Saiba tudo. Saibamos tudo sobre a Covid. Saibamos. Ai, gente, sou como o Chaves, como o Chavo. Querer, então, queira. Por quê? Porque na primeira pessoa eu falo quero, tá? Mas essa primeira pessoa aqui não é igual, tá? A primeira pessoa não é igual. A gente fala queira, tá? Lembrem que neste caso, o presente simples, a primeira pessoa do presente simples não nos ajuda para nada, tá? Por quê? Porque a forma do verbo é outra. Por exemplo, o verbo ser. Verbo ser, haver e estar são muito parecidos. Por quê? Porque eu falo seja feliz, haja dinheiro, esteja contente. Tá? Seja, haja e esteja. E aqui então, com nós, queiramos, sejamos. Eu coloco o sinal de admiração porque é quase uma hora, né? Hajamos, estejam, tá? Então, aqui temos então com vocês. Queiram o que vocês quiserem, sejam o que nós sejamos, formos. Hajamos, hajar, haver. Ó, gente, esse verbo aqui, ele é um pouco diferente, tá? Porque vocês sabem que eu já falei para vocês muitas vezes que esse verbo ele é mais utilizado, não é mais utilizado em Portugal e a gente usa mais o verbo ter, tá? O verbo ter. Então, o verbo ter seria outra coisa. Seria tipo a substituição do verbo haver, só que o brasileiro vai usar mais o verbo ter, tá? Mas haja dinheiro, hajamos paz. E estejam, eu estou, né? Presente, normal, tá? Aí eu falo, esteja feliz, esteja aqui, tá? Estejam e estejamos. Beleza? Então, temos aí esses verbos no imperativo. Como vamos dar alguns exemplos? Então, por exemplo, aqui, eu posso dizer, por exemplo, peraí. Por exemplo, seja feliz, um conselho, tá? A gente pode colocar, vá trabalhar, beleza? Vá trabalhar. Então, são ordens, gente, são ordens. E a gente, com essas ordens, a gente tem que lidar, né? Dando uma ordem, tá? Por exemplo, saiba a verdade. Quando você vai contar algo para alguém, você fala para a pessoa, saiba a verdade, tá? Tipo, esteja pendente. Bom, gente, já para finalizar nossa aula, eu vou deixar esse negócio aqui como de tarefinha. Como usamos? Então, por exemplo, aqui fala descascar o abacaxi, sim? No número 1. Então, como seria no imperativo? Descasque. Descasque o abacaxi. Vamos saber como a gente vai fazer um gostoso suco de abacaxi, tá? Eu vou me colocar aqui agora mais menorzinho. Aqui, ó, ficou menor. Então, por exemplo, cortar as fatias. Como falaria uma receita se uma receita trata de imperativo, de dar ordens? Corte. Pôr e pôr. Ponha. Ligar o liquidificador. Gente, que palavra difícil. Ligar o liquidificador. Então, você coloca aqui. Ponha os pedaços do abacaxi no copo do liquidificador. Ligue o liquidificador. Parte 5. Aqui, ó. Ligue o liquidificador. Por que ligue? Porque o verbo é ligar. Temos verbo deixar aqui no ponto número 6. Deixe. Ponha uns cubos de gelo. Bata e ponha. Então, o que acontece? Todos esses verbos que estamos vendo em receitas, as receitas de cozinha talvez tragam algumas receitas com o infinitivo.
Mas aqui o importante é passá-lo ao imperativo e aprender como é que ele funciona, bom? E finalmente temos aqui alguns cartazes, né? Que eles falam, por exemplo, então, aqui, ó. Então, esses cartazes vão falar, por exemplo, aqui, ó. Faça o amor, não faça a guerra. Este que temos aqui primeiro à direita. Não perca a cabeça, jogue na loto. Venha, cuidado, tá? Proteja, aproveite, diga. Gente, a gente está falando isso para outra pessoa diretamente ou indiretamente, por meio de um cartaz, de uma publicidade e tal. Mas diretamente também, tipo, aproveite as férias, aproveite a pandemia, faça uma viagem. Mas não pode viajar, né? Que triste. Mas, enfim. Bom, gente, esse seria nosso uso do imperativo na aula de hoje, beleza? Então, lembrem várias coisas. Primeiro, que os verbos irregulares vão ser conjugados dependendo se a ere ou iere. Segundo, que muitos verbos pegam a primeira pessoa do presente, muitos verbos irregulares, para formar o irregular. Então, por exemplo, eu venho na aula todos os dias. Como seria imperativo? Venha na aula todos os dias. Uma ordem. Você está falando para que eu venha, para eu vir na aula. Então, venha, tá? Venha. É uma ordem, tá? É uma ordem vir nas aulas. Então, gente, acho que seria isso. E terceira coisa, né? Tem outros verbos que, infelizmente, eles são irregulares. Porém, eles também ainda têm outra forma irregular. Então, são verbos irregulares, filhos dos irregulares, ainda mais irregulares, tá? Então, gente, acho que seria isso hoje, nossa aulinha de imperativo. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. E não se esqueçam de compartilhar e de seguir aqui no nosso canal de Artes, Cultura e Linguagens. Um abraço e que esteja tudo bom, tudo tranquilo. Tchau, tchau.